Então, a formação do biofilme ela começa com a película adquirida, né? Que é aquela primeira formaçãozinha dos glicocálix, da superfície dental, depois que você faz aquela higienização bem rígida, e polimenta, e limpa. A partir dali, ela forma a película adquirida. Há o que a gente chama de adsorção dos micro-organismos, que é a primeira, vamos dizer, camada de bactérias. Geralmente essas bactérias, além das características que eu já citei anteriormente, elas são bactérias do tipo Coccus, são as bactérias que até aproveitam das fissuras e fóssulas dos dentes para poder trazer o transtorno que a gente chama aí de doença cárie, né? Elas são bactérias sacarolíticas, elas precisam de superfície dura e elas gostam dessas fóssulas e fissuras porque elas ficam protegidas. E geralmente são onde os alimentos também entram. Então, se você imaginar aqui no sentido de uma prevenção de cárie, ou de cárie, nesse caso que eu estou citando dessas bactérias sacarolíticas, se você pegar uma criança ou um jovem adolescente que tem as fissuras, fóssulas bem profundas, e fizer só selamento, esse paciente nunca vai ter cárie. Porque em superfície lisa, ponta de cúspide, isso aí, a bactéria não adere nessas regiões, sabe? Então a gente precisa ter essas coisas com a gente. Você quer pegar lá seu sobrinho lá e tratar ele para ele nunca ter cárie? Você quer adotar uma criança para ela nunca ter cárie? Ensinar a higienização e pegar as fóssulas, fissuras, e fazer um preenchimento, fazer um selamento. Isso é simples, isso é barato, isso é prazeroso e isso evita problemas pro resto da vida da criança, né? Daí a gente já tem os mecanismos que interferem na absorção bacteriana, que é a facilitação para que outras bactérias agora comecem a se aderir. Então, para isso também existe aquela afinidade bacteriana. Antes a gente não sabia como isso funcionava, hoje a gente tem condições de descrever isso, até pela questão do tempo, né, que a gente sabe em cada momento desde aí o que está acontecendo na organização das bactérias, e a partir do momento que a gente tem um biofilme instalado, uma placa instalada sobre a superfície do dente, a gente começa a ter a coagregação bacteriana, que ela pode acontecer num determinado momento, ou até às vezes não chegar a se desenvolver, porque quando você já tem essas bactérias organizadas, que elas geram algum desconforto sintomatológico no paciente, tipo sangramento, ele já trata. A coagregação bacteriana ela vem no segundo momento. São as bactérias já periodontopatógenas. São as bactérias que já encontram um ambiente modificado. Já não é um ambiente mais de oxigenação, é um ambiente que a gente já tem sangramento. Essas bactérias, em contrapartida, elas que vão chegar depois, elas são bactérias gram-negativas, elas têm os hábitos diferentes, geralmente elas são aeróbias, pode ser até aeróbica facultativa, ou estrita, mas elas têm todos os hábitos diferentes. Elas são proteolíticas, elas não são sacarolíticas, né? Então, isso é preciso da gente entender, para que a gente entenda qual que é a questão da sucessão. Sempre vai acontecer isso? Sempre vai acontecer essa transformação? Não, necessariamente não. O segundo momento da coagregação bacteriana, ele acontece quando o organismo ou o próprio hospedeiro ele não priva pela desorganização, por cuidar daquele sangramento. Ele negligencia. E aí as bactérias elas entram naquele estágio de desequilíbrio. Então aí há uma progressão da doença. Mas nem todos os pacientes têm esse tipo de problema, esse tipo de sucessão.